Estudo do ego. Diversas escolas do tipo pseudo-esotérico enfatizam a ideia descabelada de um eu duplo. O primeiro qualificam de eu superior, ao segundo denominam eu inferior. Nós dizemos que superior e inferior são duas seções de uma mesma coisa. Muito se tem falado sobre o alter ego e até se o elogia e se o deifica, considerando divino. Em nome da verdade, é indispensável dizer que eu superior e inferior são dois aspectos do mesmo ego, e que portanto elogiar o primeiro e subestimar o segundo resulta, fora de toda dúvida, em algo incongruente. Nós fazemos uma diferenciação correta entre o que é o eu e o que é o ser. Poderíamos ser objetados que tal diferenciação não é mais que outro conceito emitido pelo intelecto. Nós nos baseamos em experiências próprias diretas. Conhecemos muito bem as diversas formas de intelectualização que existem e que vocês têm suas escapatórias, o desejo de fazer ressaltar tudo que tenha sabor a ego. É claro que o ego não tem vontade de morrer e quer continuar de alguma forma, maravilhosamente sutil, sim, não nas formas densas e grosseiras. A ninguém pode agradar ver seu querido ego, eu, reduzido a poeira cósmica porque um fulano qualquer o disse em uma sala de conferências. É apenas normal que o ego não tenha vontade de morrer e que busque filosofias consoladoras que lhe prometam um cantinho no céu, um posto nos altares ou um mais além cheio de infinita felicidade. É necessário que compreendamos que tudo neste mundo em que vivemos passa, as ideias passam, as pessoas e as coisas passam. O único estável e permanente é o ser. Item estudante. Mestre, de que substância estão feitos os agregados psíquicos? Item mestre. O animal intelectual, equivocadamente chamado de homem, ainda não possui uma mente individual, não a criou, não a formou. A mente, humanas, a substância mental, está desprovida de individualidade, possui diversas formas, se encontra constituída na forma de agregados psíquicos, os quais não são desconhecidos pelo budismo esotérico. Todos esses múltiplos eus briguentos e gritadores que, em seu conjunto, formam o mim mesmo, estão constituídos por substância mental mais ou menos condensada. Este é o motivo pelo qual nós mudamos continuamente de opinião, exemplo do vendedor de bens imóveis. O eu, que jura amor eterno a uma mulher, amanhã é deslocado por outro que nada tem a ver com o juramento, e então o sujeito se retira deixando a mulher decepcionada. Vejam o que são as infinitas formas da mente e de que maneira controlam os centros capitais do cérebro e como brincam com a máquina humana. Item estudante. Mestre, neste planeta os eus tornam a vida suportável. Se os dissolvemos, não seria nossa vida muito entediante? Item mestre. A autêntica felicidade está na revalorização do ser. É inquestionável que cada vez que o ser passa por uma revalorização íntima, experimenta a autêntica felicidade. Desafortunadamente, nós confundimos o prazer com a felicidade e gozamos bestialmente com o álcool, drogas, adultério, jogos, etc. O limite do prazer é a dor e toda forma de gozo se transforma em dor. Obviamente, a eliminação do ego revaloriza o ser, dando como resultado a autêntica felicidade. Item estudante. Mestre, é inadiável a formação de um corpo mental para não ter muitas mentes? Item mestre. Certamente, o animal intelectual não possui mente individual, em vez de uma mente, tem muitas mentes. Criar o corpo mental e dissolver o ego é urgente quando se quer a autêntica revalorização do ser. Item estudante. Mestre, será possível que uma pessoa que doa dinheiro à igreja, que leia a Bíblia, que faça obras de caridade e demais virtudes, tenha eus? Item mestre. O eu se disfarça de santo, de mártir, de penitente, de bom esposo, etc. Muitas pessoas virtuosas possuem agregados psíquicos. Lembrem-se que há muita virtude nos malvados e muita maldade nos virtuosos. Entre a cadência e os perfumes do templo se esconde o delito. Os criminosos mais vis assumem poses piedosas, semblantes de mártir, etc. No abismo há muitos místicos e anacoretas que creem que vão muito bem. Item estudante. Mestre, onde fica o valor espiritual que tem as boas intenções de um sincero que vive equivocado? Item mestre. Lembrem-se que o caminho que conduz ao abismo está calçado de boas intenções.
Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Os malvados de todas as épocas tiveram muito boas intenções. Hitler, cheio de magníficas intenções, atropelou muitos povos e por sua culpa morreram milhões de pessoas. O carrasco que executa uma ordem injusta, cheio de magníficas intenções, assassina seus semelhantes. Não devemos esquecer a Santa Inquisição. Então, inquisidores com magníficas intenções condenaram muitos infelizes à fogueira, ao potro, etc. O importante são as boas obras e não as boas intenções. Os resultados são os que falam, de nada servem as boas intenções se os fatos são desastrosos. Item estudante. Qual é o procedimento para libertar-se dos defeitos? Item mestre. É urgente e inadiável analisar e aniquilar o ego de forma voluntária e consciente. Em relação às pessoas, os defeitos escondidos afloram espontaneamente, e se nós nos encontramos em estado de alerta percepção, alerta novidade, então os vemos tal como são em si mesmos. Defeito descoberto deve ser submetido à análise, à meditação, com o propósito de ser compreendido. Não basta compreender o defeito, é necessário chegar à sua profunda significação. Qualquer lampejo de consciência pode nos iluminar e em milésimos de segundo captar o profundo significado do defeito. Eliminação é diferente. Alguém poderia ter compreendido um defeito e até ter penetrado em sua profunda significação e não eliminá-lo. A eliminação é indispensável para ficar livre dos defeitos. O ego pessoal é uma soma de eus. O animal intelectual é uma máquina controlada por eus. Estes são os diabos vermelhos citados no Livro dos Mortos do Antigo Egito. É indispensável saber que o único digno que levamos dentro é a essência. Desafortunadamente, essa em si mesma está dispersa aqui, ali e acolá, enfrascada entre cada um dos diversos eus. Tratando-se de compreender fundamentalmente qualquer defeito de tipo psicológico, devemos ser sinceros conosco mesmos. Desafortunadamente, a mente sempre busca desculpas para justificar os erros. É necessário autoexplorar-nos para nos conhecermos profundamente. Qualquer erro é polifacético e se processa nas 49 regiões da mente. O ginásio psicológico é indispensável e este é a vida, na inter-relação humana, na convivência com nossos semelhantes. Existem infinitas possibilidades para nos autodescobrir, entretanto é óbvio que a autovigilância deve sempre se processar de momento em momento. A dissolução do ego se precipita se sabemos aproveitar até o máximo as piores circunstâncias, elas nos oferecem as melhores oportunidades. O controle dos defeitos íntimos é superficial e está condenado ao fracasso. É necessária a eliminação de nossos defeitos, com isso estabelecemos em nossa consciência alicerces adequados para o reto agir. Compreensão é o primeiro passo, eliminação é o segundo. O que torna belo e adorável toda criança é sua essência, esta constitui em si mesma sua verdadeira realidade. O crescimento normal da essência ocorre até os 5 primeiros anos. Para que continue crescendo, algo muito especial deve acontecer, o trabalho sobre si mesmo. O desenvolvimento da essência é unicamente possível com base em trabalhos conscientes e sofrimentos voluntários. Devemos saber que temos dentro de nós mesmos aquilo que se chama ego, eu, etc., e que dentro dele se encontra embotelhada a essência, e isto é lamentável. Dissolver o eu é indispensável, este é o verdadeiro sentido do trabalho sobre si mesmo, pois nunca poderíamos libertar a essência sem desintegrar previamente o eu psicológico. À medida que os agregados psíquicos vão se desintegrando, a essência se emancipa e cresce harmonicamente. É inquestionável que quando o eu psicológico morre, a essência resplandece, ela nos confere beleza e a verdadeira felicidade, e os poderes dos quais ela é possuidora. O mamífero intelectual não possui uma individualidade definida, esta falta de individualidade é a causa de tantas amarguras. Nosso corpo físico é uma unidade completa e trabalha como um todo orgânico, a menos que esteja doente, mas a vida interior do humanoide de modo algum é uma unidade psicológica, faltando-nos organização psicológica no fundo íntimo de cada um de nós. O humanoide não tem um eu permanente, mas sim uma multidão de diferentes eus infra-humanos e absurdos. O pobre animal intelectual é semelhante a uma casa em desordem, onde, em vez de um amo, existem muitos criados que sempre querem mandar e fazer o que lhes vem à cabeça.
O maior erro do pseudo-esoterismo é supor que se possui um eu imutável e permanente, sem princípio nem fim. Se aqueles que assim pensam despertassem a consciência por um instante, poderiam evidenciar sua própria multiplicidade. Pensar que se uma pessoa se chama Luiz é sempre a mesma, é absurdo. Nenhuma pessoa é sempre a mesma, pois constantemente se cai em contradições e mudanças. Quando eu quer continuar aqui no além, se auto-engana com o falso conceito de um eu divino e imortal. Nenhum de nós tem um eu permanente, nem sequer possuímos legítima individualidade. Se pensarmos em cada eu como uma pessoa diferente, podemos assegurar de forma enfática o seguinte: dentro de cada pessoa que vive no mundo, existem muitas pessoas. Cada uma dessas pessoas luta pela supremacia, quer ser exclusiva e crescer o todo, ainda que seja apenas uma pequena parte. Nunca poderemos nos conhecer a nós mesmos sem a autoobservação. Enquanto um sujeito continuar se considerando uno, é claro que qualquer mudança interior é mais que impossível. Refletindo um pouco sobre as diversas circunstâncias da vida, vale a pena compreender seriamente as bases sobre as quais repousamos. Uma pessoa repousa sobre uma posição, outra sobre o dinheiro, etc. O mais curioso, já sejamos ricos ou mendigos, é que necessitamos de todos e vivemos de todos, ainda que estejamos inflados de orgulho. Dentro de tudo isso, nos cremos muito fortes e somos espantosamente fracos. É urgente auto-observar-se, de momento em momento, com o propósito de conhecer claramente os fundamentos sobre os quais repousamos. Quando alguém descobre aquilo que mais o ofende em um instante dado, então descobre as bases sobre as quais repousa psicologicamente. Alguém não se assombra com o espetáculo de um incêndio, então as pessoas desesperadas se apoderam das coisas mais inverossímeis. São pessoas apegadas a essas coisas que não têm a menor importância. Isto equivale a estar em estado de absoluta inconsciência. O mais grave de nossa tragédia é que alguém pensa que está pensando, sente que está sentindo, quando na realidade é outro que, em um momento dado, pensa com nosso martirizado cérebro e sente com nosso dolorido coração. Quantas vezes cremos estar amando e o que acontece é que outro eu dentro de nós mesmos, cheio de luxúria, utiliza o centro do coração. À medida que se trabalha sobre si mesmo, vai-se compreendendo cada vez mais a necessidade de eliminar radicalmente de nossa natureza interior tudo aquilo que nos torna tão abomináveis. São as piores circunstâncias da vida, as situações mais críticas, os fatos mais difíceis, os mais propícios para a autodescoberta íntima. Se alguém, em vez de perder a cabeça, identificar-se, fascinar-se com as coisas da vida, se lembrasse de si mesmo, descobriria com assombro certos eus dos quais jamais teve nem a mais mínima ideia ou suspeita. O sentido de autoobservação íntima se encontra atrofiado em todo o ser humano, autoobservando-se de momento em momento. Tal sentido se desenvolverá de forma progressiva, à medida que o sentido de autoobservação prosseguir seu desenvolvimento mediante o uso contínuo. Nos tornaremos cada vez mais capazes de perceber de forma direta aqueles eus sobre os quais jamais tivemos qualquer dado relacionado à sua existência, e descobrimos que cada um deles tem características psicológicas inconfundíveis, mediante as quais aprendemos, capturamos intuitivamente sua natureza íntima. Em princípio, o esoterista não sabe por onde começar, sente a necessidade de trabalhar sobre si mesmo, mas se encontra completamente desorientado. Aproveitando os momentos mais difíceis, os instantes mais adversos, descobrimos nossos defeitos salientes e que devemos desintegrar urgentemente. Antes de deitar-nos, convém que examinemos os fatos ocorridos no dia. Lembremo-nos de que no esoterismo, bom é tudo que está em seu lugar, mal é tudo que está fora do lugar. O que dirias de um varão manso e tolerante que estivesse abençoando um bando de assaltantes que tentassem violar sua mulher e filhas? O que opinarias de um homem prestativo que, em um instante dado, emprestasse um punhal ao assassino? O delito se disfarça de santo, usa as melhores virtudes, se apresenta como mártir. Dentro do perfume da prece, também se esconde o delito. Ver tais criações, observar essas monstruosidades do inferno, dentro das quais se encontra embotelhada nossa própria consciência, tornar-se possível com o desenvolvimento progressivo do sentido da autoobservação. Enquanto tivermos essas aberrações dentro, seremos uma abominação, ainda que nos criamos belos ou justos e até nos queixemos da ingratidão das demais pessoas e gritemos que não nos entendem.
O sentido de autoobservação nos permite ver claramente o eu que estamos dissolvendo e os resultados patéticos e definidos do trabalho interior. Resulta interessante observar como tais bestas vão perdendo tamanho e por fim se desintegram, liberando-se a essência que estava embotelhada nesse defeito. Tudo isto implica, naturalmente, sucessivos trabalhos de fundo, sempre contínuos, pois nenhum eu pode ser desintegrado jamais instantaneamente. Enquanto não se houver produzido a desintegração psicológica de todas essas abominações, ambições, inveja, etc., ainda quando nos criamos pessoas honradas, honoráveis, sinceras, caridosas, belas no interior, etc., obviamente, não passaremos de ser mais que sepulcros branqueados, belos por fora, mas por dentro cheios de repugnante podridão. São muitas as pessoas que supõem que, mediante as boas intenções, é possível chegar à santificação. Obviamente, enquanto existirem agregados psicológicos em nosso interior, sob o fundo de um olhar piedoso e de um rosto venerável, não poderá haver santificação. Na psicologia revolucionária, torna-se evidente para nós a necessidade de uma transformação radical, e esta só é possível declarando a nós mesmos uma guerra à morte, impiedosa e cruel. Não existindo uma verdadeira individualidade em nós, resulta impossível que haja continuidade de propósitos. O que um eu determinado afirma em um instante não pode revestir nenhuma seriedade devido ao fato concreto de que qualquer eu pode afirmar exatamente o contrário em qualquer momento. O mais grave é que há pessoas que afirmam enfaticamente ser sempre as mesmas. O sujeito em si não é mais que uma máquina que tanto serve de veículo a um eu como a outro. Obviamente, se alguém não luta contra a vida, esta o devora, e são raros os aspirantes de verdade que não se deixam engolir pela vida. Se não trabalhamos sobre nós mesmos, evoluímos e degeneramos, pois não é possível que o verdadeiro homem surja mediante a lei mecânica evolutiva, já que esta lei tem sua contraparte que é a involução. Evolui-se até certo ponto perfeitamente definido e logo vem o processo involutivo, a toda subida sucede uma descida e vice-versa. Dentro do animal intelectual existem germes ou sementes que, convenientemente desenvolvidos, nos convertem em verdadeiros homens. Para isso é necessário um ambiente adequado, pois é bem sabido que a semente em um meio estéril não germina, se perde. Se queremos verdadeiramente a união com a divindade, necessitamos com urgência de uma verdadeira revolução da consciência. A revolução da consciência tem 3 fatores básicos, que são os seguintes: morrer, nascer, sacrifício pela humanidade. Vamos estudar o que deve morrer em nós, o que deve nascer e por que devemos nos sacrificar pela humanidade, pelos demais. É urgente saber que o eu é um conjunto de entidades que goza de certa autoindependência. Esses eus brigam entre si e a mente é o campo de batalhas. Cada um deles se projeta nos distintos níveis da mente, tentando satisfazer seus instintos animais, alimentando-se de nossos princípios vitais. O eu que hoje jura amor eterno a uma mulher, amanhã a odeia. Dentro do homem surgem contradições constantemente, esta é a causa de que o homem não é homem ainda, é tão somente um animal intelectual. O animal intelectual não tem alma, sua alma está fracionada. Quando o eu morre, a alma se liberta e é então quando o homem pode ter verdadeira continuidade de propósitos, um verdadeiro centro permanente de consciência. Só em um homem com alma não existem as internas contradições. Só onde não existem as internas contradições há verdadeira paz interior. O eu psicológico gasta torpemente o material psíquico em explosões de ira, cobiça, inveja, luxúria, etc. Eliminar o eu é uma tarefa difícil. O eu se dissolve com base em rigorosa compreensão. A convivência com o próximo, o trato com as pessoas, é o espelho onde podemos nos ver de corpo inteiro. No trato com as pessoas, nossos defeitos afloram, e se estamos vigilantes, então os vemos. Todo defeito deve ser primeiro analisado e depois compreendido com o coração. Quando um defeito é compreendido em todos os níveis da mente, desintegra-se seu elementar correspondente, ou seja, morre um pequeno eu. Cada vez que morre um defeito, nasce em seu lugar algo novo, uma virtude, um poder da alma, uma verdade, etc., etc. É urgente passar pela morte mística, é necessário fabricar alma, é indispensável sacrificar monos pela humanidade, é preciso dar a vida por nossos semelhantes. O matrimônio perfeito teve um princípio e,
Por isso, também tem um fim. A dor é o resultado de nossos próprios erros. Quando alguém comete um erro, o fruto é a dor. Cometemos erros porque somos imperfeitos porque temos o eu dentro. Quando o eu desaparece, advém a nós a autêntica e verdadeira felicidade.